Igreja querida, graça e paz seja multiplicada na vida de cada família representada aqui no santuário. Domingo, dia do Senhor, onde nós trazemos à nossa memória algumas verdades acerca do poder da ressurreição de Cristo. Antes de abrir o texto bíblico, quero lembrar a você, igreja, quinta-feira nós temos nossa assembleia às 19h30, um momento onde nós vamos expressar aqui nossa gratidão por tudo que o Senhor em 2025 fez e permitiu que nós desfrutássemos, e será dado à igreja uma prestação de contas do ano de 25. Então todos os membros aí, irmãos, são convidados a estar quinta-feira, se o Senhor permitir, 7h30. Então não haverá o nosso estudo bíblico, mas um culto de gratidão na próxima quinta-feira, o Senhor permitindo. Logo mais, às 19h, excepcionalmente, nós não vamos nos ajuntar aqui, nós não vamos nos reunir aqui. Creio que cada um aí vai poder, dentro do discernimento de Deus, buscar cultuar ao Senhor, seja com a sua família em casa, seja indo a algum ambiente onde vai haver ajuntamento de irmãos, mas com toda certeza nós continuaremos a ter um domingo muito abençoado. Então, lembrando a ti, você de casa, nós não vamos celebrar a Cristo hoje à noite, às 19h. Queridos irmãos, abra sua Bíblia, Evangelho de João. Enquanto você abre, nós queremos externar nossa boa-vinda a todos os que nos visitam. Vemos aqui alguns familiares, tanto do reverendo Mileno quanto do reverendo Josimar. Sejam muito bem-vindos entre nós. A casa é do nosso Pai, como também outros irmãos e irmãs que visitam aí a cidade e estão aqui entre nós. Evangelho segundo João. As crianças, também à guisa de informação, as crianças da UPJ estarão sendo ministradas na classe de EBD e, excepcionalmente, hoje a classe Templo e a casais e jovem vai estar aqui juntos também nessa manhã. João capítulo 8, texto que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou intitulado, e quinta-feira eu pude pincelar um pouquinho disso durante o estudo bíblico, como uma mulher adúltera. O que está em negrito aí não é inspirado pelo Espírito Santo. Por que não a mulher perdoada? Por que deixar esse estigma, essa marca, a mulher adúltera? Mas vamos pensar na mulher perdoada. Diz o verso primeiro assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada ele voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Interessante que esse ato de escrever na terra com o dedo é o único episódio que você vê Cristo escrevendo algo. Cristo não deixa um livro escrito, mas aqui você tem Cristo escrevendo uma única vez nos evangelhos, escrevendo na terra com o dedo. E como eles insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se
Em dado momento, Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. E no verso 12 é dito que de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Deus eterno, em nome de Cristo, mais uma vez nos encontramos com a Tua palavra exposta ao nosso coração, aos nossos olhos, que pela ação do Espírito Santo nos influencia também nessa manhã. Cantamos a palavra, oramos a palavra, somos encorajados, aconselhados pela Tua palavra. A Tua palavra habita em nós ricamente. E por isso, Pai, assim como Paulo no seu tempo disse que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, que essa palavra seja abundante em nossa vida nos momentos de desafio, seja na área conjugal, seja nos nossos desafios comunitários. Mas uma coisa é certa, que essa palavra possa, Pai, ter a primazia em nossa vida, e que o Teu Espírito sopre todos os dias, quando nós nos aproximarmos dela. Rogamos que o Senhor dê concentração, ó Pai, a todos nós. Tire a dispersão da nossa vida, Senhor, e principalmente desse momento tão especial, e que cada um, irmão ou irmã, aqui reunido, possa, ó Pai, extrair verdades que talvez, pela incapacidade do comunicador, não chega ao coração, mas que o Teu Espírito possa agir, ó Deus, na vida de todos nós, nessa casa de oração, nessa manhã, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto bíblico que você tem em mãos, segundo alguns comentaristas, do verso 53, do último verso do capítulo 7, adentrando o verso 1 ao verso 11 do capítulo 8, não aparece na maioria dos manuscritos originais. Como assim? Foi incorporado. Se você observar na leitura feita do início do Evangelho de João, entrando no capítulo 7, e você chega, a maioria das Bíblias, no último versículo do capítulo 7, tem um colchete. E esse colchete vai até o verso 11, fechando essa passagem, apontando para algo que talvez o leitor desavisado não pense. O que significa isso? Significa que, na ordem cronológica dos fatos, esse episódio aqui, ele não foi naquele exato instante, mas posteriormente, em dado momento, esse episódio ocorreu e foi então incluído nesse evangelho, o Evangelho de João, o último evangelho dos 4, inspirado pelo Espírito Santo e escrito. É um detalhe talvez simples, mas que colabora na sua leitura, para que você, quando venha caminhando por toda a leitura do capítulo 7, e aqui também é uma escola bíblica, você possa compreender que o assunto parece que ele, de uma hora para outra, de maneira abrupta, ele muda. Mas porque nos originais, esse texto registrado do último verso do capítulo 7, o capítulo 8, do verso 1 a 11, nos manuscritos originais, ele é acoplado em outro momento. Isso então dito, interessante observar então o que já disse aqui. Por que a mulher adúltera? Por que estigmatizar uma mulher e chamá-la e assim marcar a sua vida? Você também já teve marcas de estigmas na sua história? Penso eu que todos nós olhamos para o Evangelho, vemos Jesus sendo aquele que eles olham para ele e dizem: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Oramos para os Evangelhos e vemos Tomé, lá no capítulo 20, sendo observado como alguém incrédulo, porque estava ausente quando não devia estar ausente, e quando o Cristo ressurreto aparece aos discípulos, ele não está presente, e
Depois de 8 dias, então, ele está presente, Cristo ainda não apareceu a eles, e ele é confrontado pelos discípulos com a alegria deles, dizendo que viram o Cristo ressurreto. E Tomé diz: olha, se eu não colocar o dedo, se eu não ver, de maneira nenhuma eu vou crer. Mas aí a gente marca Tomé como incrédulo, e esquece que lá em João capítulo 11, quando Jesus caminhava para a aldeia de Betânia, Jesus diz assim: nós vamos encontrar com Lázaro, e vamos todos nós para morrer com ele. Tomé é aquele que pula à frente e diz: olha, nós vamos. Jesus chama, convocando todos eles, todos ficam em silêncio, mas Tomé diz: não, nós vamos, e se preciso for, a gente vai morrer contigo. A gente não lembra da coragem dele, a gente destaca a incredulidade dele. Essa tendência natural nossa de ver pontos frágeis, essa tendência natural de destacar a fragilidade, a feiura, o pecado, a história, essa tendência natural nossa, tão depravada, irmãos, que se depara com um texto como esse, aonde, como disse Agostinho, a compaixão, a misericórdia encontra com a miséria. Porque em João capítulo 8, verso de 1 a 11, você tem um encontro da compaixão, da misericórdia, encontrando com a miséria humana. E eu quero lhe dizer, nós estamos incluídos na miséria humana, diante daquele que é a pura compaixão. Mas vamos olhar para o texto e observar algumas coisas interessantíssimas que esse texto nos mostra. Primeiramente, de forma introdutória, o equilíbrio tão belo de que toda verdade precisa ter. Eu sei que eu estou diante aqui de famílias que sabem perfeitamente o valor de uma vida moderada, equilibrada. E cada dia você vai observando isso, quando você vai ficando mais experimentado, mais, digamos, mais maduro na vida, você vê como é bonito alguém moderado, alguém que não é desequilibrado. Paulo, no capítulo 4, escrevendo aos irmãos de Filipos, ele diz assim, da prisão onde ele escreve, e concluindo a carta, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja que Paulo diz que toda situação que ele atravessava e que ele então naquele instante pode escrever, no auge aí dos seus 30 anos de caminhada com Jesus, e aí ele escreve o capítulo 4 de Filipenses, já 30 anos sendo discípulo de Cristo, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda situação, humilhado, não me deprimo. Quando honrado, a soberba não invade o meu coração e humilha as pessoas. Eu sei, diante da vida, que eu estou aprendendo a graça do contentamento. Mas nesse mesmo livro, Paulo diz que em meio às ansiedades da vida, e você vai ver isso lá no capítulo 4 de Filipenses, no meio das batalhas da vida, a tendência nossa à ansiedade, ela é grande. E ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E ele diz: seja a vossa moderação, equilíbrio, conhecido de todos os homens, perto está o Senhor. Isso dito, eu penso então, olhando para a luz do Evangelho de João capítulo 8, como Cristo foi um exemplo perfeito de moderação e de equilíbrio. Homens que o perseguem, homens que não o veem como um ser divino, homens que o veem como mais um Messias, como mais um na história que está enganando o povo, mais um embusteiro. Esses homens estão agora diante de Cristo, trazendo uma mulher, e em nome da lei mosaica, colocando essa mulher com a sua vergonha diante do Senhor, dizendo para esse Senhor agora algumas verdades que ele tem que resolver. Ou ele vai ficar do lado de Roma, ou ele vai ficar do lado da lei mosaica. Se ele fica do lado de Roma, ele tem problema com os judeus. Se ele fica do lado da lei, Roma, que até então, e subjugando Israel, ela quer ter
o direito, de toda a penalidade, é ela que vai aplicar, ele vai ter problema com Roma. Jesus então está diante de um ponto de desequilíbrio. Mas Cristo, o perfeito equilíbrio, ele que veio cheio de graça, mas também de verdade, ele aparece olhando para aquela mulher, homens que trazem ali sua raiva, o seu ódio, sua ira, e com pedras nas mãos, preparados para lançar diante daquela mulher pega num ato flagrante de adultério. Pensemos, o que levou essa mulher a, dentro do seu problema conjugal, a trair o seu esposo, a romper os laços matrimoniais, e a sua história ser manchada de repente com essa situação. Não é dito muita coisa dessa mulher, a idade dela a gente não sabe, não sabemos se ela é uma recém-casada, se ela já é uma pessoa de um casamento mais longo. É dito simplesmente que ela é uma mulher pega, surpreendida em adultério, e que ela está sendo colocada em pé no meio de todos. Irmãos, toda verdade tem dois lados. Vou falar algo bem simplório, mas olhemos para a figura de um barco, a figura de um avião com duas asas, e olhemos para algumas coisas que no Evangelho a gente aprende, do valor do equilíbrio. Primeiramente, quando pensamos no equilíbrio, uma vida então desequilibrada, ela sempre vai correr riscos. Como dois lados, como as duas asas de um avião. Se você não tem uma asa, esse avião não vai sair do lugar. Isso é tão interessante, por exemplo, se você olhar para o Evangelho e ver a devoção de Cristo, e você se apegar só à devoção de Cristo, você não vai ver o Cristo num todo, porque a devoção ela caminha junto com o serviço. Um homem e uma mulher, olhando para Jesus, e ele é alguém que ele é devoto a Cristo, ele é dedicado, ele é piedoso, mas se ele não é alguém prático, ele só vê um lado da verdade. Ele não pode ser somente alguém também piedoso, mas sem o serviço. Se também ele é uma Marta, mas ele não tem um pouco de Maria, equilíbrio. Uma outra verdade tão comum no meio reformado, doutrina precisa caminhar atrelado à vida. Reverendo Mileno, não me deixa enganar, quantas vezes os nossos seminários, os nossos cursos de mestrado, estão repletos de irmãos preciosos, mas a área acadêmica tem os seus riscos, porque a área acadêmica lida com doutrina, mas a doutrina que não desemboca em vida, em nome da doutrina, você pode talvez matar alguém com a palavra, você pode, em nome da doutrina, ser inflado, em nome do conhecimento sem o amor, você pode ser alguém ao qual a vida de Cristo não se expressa, doutrina caminha com vida. Por isso, cuidado com os debates na internet, debates que muitas vezes não vão levar a lugar nenhum, e que curiosamente alguns amam, em busca dos seus engajamentos. Doutrina caminha com vida. Fé caminha com obras. O próprio Tiago diz isso. A fé, ela é atrelada também ao equilíbrio, juntamente com as obras. E você, por exemplo, também tem a graça de Deus. Ela caminha junto com a responsabilidade humana. Porque se você enxergar a graça, mas não enxergar a responsabilidade humana, você corre o risco de, enxergando essa graça, você trilhar um caminho que nós poderíamos pensar da libertinagem, indo para a hipergraça, entendendo então que você pode fazer tudo, porque no final Deus vai dar um jeito. Mas se você também só olha a responsabilidade humana e não enxerga a graça, você talvez vai confiar na sua justiça, e você vai se entender como alguém legalista, em si mesmo, no seu olhar, no seu achismo, vivendo um evangelho de pedras nas mãos, não pedras como o que o texto diz, literais,
mas pedras que saem dos nossos lábios, dos nossos dedos digitando, dos nossos relacionamentos dentro de casa, e também o equilíbrio da solitude, que é muito bom para o cristão, mas que precisa ser equilibrado com a comunhão mútua, porque a solitude é necessária. Jesus foi alguém que sabia usar a solitude, ele se retirava para lugares solitários para orar, intencionalmente, mas ao mesmo tempo, voltando dali, ele descia e ia ter com as pessoas, solitude e comunhão, porque quem não conhece o valor da solitude não está preparado para a comunhão, mas quem não conhece comunhão mútua também não está preparado para a solitude, como disse Bonhoeffer. Agora, isso dito, observando então esse evangelho tão claro para o nosso coração, tão perceptivos detalhes que nós podemos aqui ler, essa semana em Itumbiara chamou a atenção do Brasil o secretário de governo, de nome Tales. Acredito que boa parte dos meus irmãos aqui tiveram a oportunidade de presenciar um episódio ocorrido em Itumbiara, Goiás, com um homem, uma mulher, Tales Machado, atirando contra seus 2 filhos e tirando a vida dentro do próprio lar. O que é um lar? O lar deveria ser um lugar de segurança, conforto, mas aquele homem, no meio de uma crise silenciosa conjugal, ele escreve algo que relatava uma profunda crise conjugal, suspeitando de infidelidade. O que Tales fez? Tales fez uma publicação nas suas redes sociais, horas antes de cometer um crime, atirando contra os seus 2 filhos e atirando contra si mesmo. A esposa foi exposta num vídeo via um detetive contratado na cidade de São Paulo, e esse vídeo chega a ele, e os detalhes que nós sabemos todos aí, com o óbito vindo na última sexta-feira do último filho, os 2 filhos então morrem, Tales tira a vida pelo suicídio, e nós podemos ficar aí com esse contraste entre a aparência e a realidade. Aquele videozinho curto, afetuoso, que ele relata amar a família, amar os filhos, amar os pais, antes do ato dentro do lar contra os filhos. Mostra para nós que a vida digital construída pode esconder conflitos silenciosos, profundos. Nada vai justificar o que esse pai fez. Nada. Adultério não é desculpa do assassino, mas o cenário do pecado, do coração corrompido já, aí sim é o combustível para todas essas mazelas que nós vimos. A ira, o suicídio, o ato do adultério, os olhares iniciais, a crise conjugal. Mas quando começou essa crise? E quando a gente pensa nesse episódio de João 8, a gente vê que isso não é novo. O pátio do templo muda, as pedras vão mudar, mas o coração acusador vai continuar o mesmo. Mas eu tenho uma boa notícia para mim e para você. Cristo continua o único sendo capaz de interromper ciclos de morte, irmãos. O único. De maneira que, quando pensamos na figura, talvez não tão lembrada, mas como alguém que milita servindo na área de casais e famílias, eu sinto impelido a falar aqui nessa manhã um pouco disso. Por exemplo, o adultério é uma das transgressões mais documentadas da história, pasme você. Historicamente, ele não era visto apenas como falha moral, mas o rompimento de uma linhagem. Nas civilizações antigas, o adultério feminino era punido com a morte. Por quê? Para garantir a legitimidade da herança, enquanto o masculino era tolerado. Diante da lei judaica, o adultério era um crime muito grave. E aí um comentário de um erudito bíblico diz que os rabinos diziam: todo judeu deve morrer antes que ele cometa assassinato, idolatria
ou o adultério. O adultério era um dos 3 pecados mais graves, e a lei claríssima a esse respeito. Você abre em Levítico 20:10, está lá: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Ali não se fala da forma em que diziam morrer, mas diz que seriam mortos. Deuteronômio 22, 23, 24 estabelecem uma pena que, no caso de uma mulher que já está desposada, nesse caso era preciso tirar a mulher e o homem que a seduziu para as foras da porta da cidade e o apedrejarão até a morte. Aí a gente sai do período bíblico e chega na patrística, século II depois de Cristo, na era dos pais da igreja. Veja o que Agostinho e Ambrósio disseram: a ética cristã do nosso tempo, no mundo romano, o adultério está muito comum e a violência doméstica está sendo disseminada. Ou seja, na visão dos pais da igreja, compreendia-se que o adultério era a quebra de uma união mística. Vendo essa quebra de união mística, de forma que Agostinho de Hipona, na obra dos bens do matrimônio, por volta do ano 400 depois de Cristo, ele argumentava o seguinte: que o casamento tinha 3 bens. Primeiro, os filhos. Segundo, a fidelidade. E era um sinal da união de Cristo com a igreja que aquele casal representava. Diferente da relação ou da reação violenta nesse caso aí de Itumbiara, os pais da igreja condenavam a violência do marido. Eles ensinavam que, embora o adultério fosse um pecado terrível, a resposta do cristão deveria ser disciplina eclesiástica e a oração, e jamais a espada, jamais a violência. A gente passa o período da reforma e chega no período dos puritanos. O adultério não era apenas um pecado individual, mas era uma traição ao pacto. Os puritanos condenariam o ato, por exemplo, do Tales com a mesma intensidade que o adultério da esposa. Para eles, o assassinato seguido de suicídio seria a prova máxima de idolatria do eu, do ego e da falta de alguém que confia na soberania de Deus. Os princípios de Deus não mudam, meus irmãos. O texto bíblico de João relata o momento em que escribas e fariseus levam até Jesus uma mulher surpreendida diante de Cristo em adultério, para testar Jesus frente à lei judaica que prescrevia o apedrejamento. E Jesus diz, capítulo 8 de João, verso 7, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra contra ela. O que Jesus está fazendo aqui? Subvertendo a lógica da vingança. Não está ele aqui, se você está pensando isso, não quero te conduzir para esse pensar como um Cristo que está ignorando o erro. Não pense isso. Tanto que ele termina dizendo, vai e não peques mais. Mas ele está expondo nesse texto a hipocrisia religiosa. Ele está deslocando o foco daquele julgamento público para uma despertar de consciência pessoal, utilizando do valor da consciência. E vamos pensar no valor da consciência que todos nós temos aqui, até mesmo aqueles que não têm ainda a graça de ter confirmado na sua vida o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo habitando em nós. Até o incrédulo, ele tem consciência. O Filho de Deus, ele tem, pela ação do Espírito Santo, despertado essa consciência, apontando para ele suas misérias, para o seu mundo interior, e apontando para a miséria do seu pecado, necessitando ele desesperadamente de um Salvador. Essa é a diferença. Passando agora a andar na luz, a não andar mais em trevas, porque Jesus é a luz do mundo. Está dito no texto, como nós vimos no verso 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Mas esse valor da consciência, Jesus está silenciando ali com uma resposta fulminante, dizendo para eles que quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Porém, ele está lembrando os seus acusadores que de maneira nenhuma eles eram as pessoas que deveriam trazer a acusação contra ela. O que realmente desejavam ali,
Jesus está dizendo: vocês estão aqui não é para vindicar a pureza da lei mosaica. Vocês estão aqui na minha frente é para descarregar a malícia contra mim. Olha que grave. E Jesus está nos mostrando o poder que a consciência tem, nos mostrando que esses acusadores desta mulher, ao ouvirem a resposta do Senhor, se retiram, desde o cabecinha branca mais antigo ali, até os mais jovens, um por um, embora inflexíveis e ímpios, eles sentiram no seu íntimo algo que os deixou temerosos, nos mostrando aquilo que disse o bispo anglicano Riley: ainda que a natureza humana seja corrompida, Deus cuida para que cada homem tenha lá no seu íntimo uma testemunha que será ouvida. De maneira a você, pai, você quando orienta o filho, a filha, você ora a Deus para que essa consciência seja despertada. De maneira que quando você assenta num prédio para invocar o nome do Senhor como igreja de Cristo, e um homem está ali, uma mulher está ali expondo a Escritura Sagrada, que você peça a Deus em oração lá no seu íntimo: Senhor, desperta minha consciência, toca na minha consciência, de forma que você, quando tem um desafio relacional, seja no âmbito conjugal, no seu trabalho, um relacionamento com um irmão, um vizinho, por que não fazer essa oração? Senhor, desperta a consciência dela, desperta a consciência dele, de maneira que é o melhor amigo nosso, esse despertar da consciência, e bem-aventurado é a pessoa que não abafa a sua consciência. O que é abafar a consciência, pastor? Te dou um exemplo dos inúmeros. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo está ali falando algo para aquela cultura sodomizada, extremamente desafiadora para aquilo que nós chamamos da ética do Cristo. E Paulo vem escrevendo para os irmãos, para a igreja, um pequeno grupo de irmãos que nasceu na Itália, ali em Roma, e que creem no Cristo ressurreto. E Paulo começa a falar: o justo vai viver pela fé. E ele começa então a relatar: a ira de Deus se manifesta contra toda justiça, contra toda injustiça, homens. Ele vai relatando a sociedade, a depravação da sociedade. E Paulo vai relatando que Deus entrega homens a si mesmos. A maior disciplina divina, meu irmão, minha irmã, que Deus pode dar a alguém, é entregar o homem a si mesmo. Deus me livre de entregar o Deus eterno, a minha vida, a mim mesmo. Deus te livre de Deus te entregar a você mesmo. Nós viramos um bicho, irmãos. Tudo isso que nós vimos essa semana nesse caso de Itumbiara, com toda certeza, você tem também as mesmas pulsões e possibilidades dentro do seu coração, ausente você da graça de Deus, do cuidado de Deus, do segurar de Deus, da mão de Deus. Por isso todos os dias eu e você precisamos: Senhor, coloca sua mão sobre mim, me ajuda, me guarda, me livra do mal, não me deixe cair em tentação. Porque quando Deus entrega uma sociedade a ela mesma, o que se vê é aquilo que você, quando abre as páginas de um jornal como o G1 e outros mais, cito esse, num tempo como esse, de 4 dias de festa, numa cultura como nós somos inseridos nela, você com toda certeza entende que Sodoma e Gomorra ficou lá atrás, e vê a sociedade vendo isso em nome da arte, em nome da cultura, e aplaudindo, criancinhas. Fui levar Lucas ontem num retiro da igreja presbiteriana de Jequitibá, e na volta com a minha família, parei próximo a um local, e havia ali um movimento, e eu via criancinhas, enfeitadas, várias pessoas embriagadas, e as 2 criancinhas até com sono, mas os pais colocando elas ali. E lá no meu íntimo, a Ana Júlia gritou no carro: eu estou com medo, pai. Falei: não, minha filha, fica com medo não. E aí de repente, eu vendo aquelas crianças e me colocando no lugar daquelas crianças, não como melhor, eu fui uma criança daquela, vivi uma fase da minha vida que a minha família tinha,
na parte de pai, tempos como esse, tio que era líder de escola de samba, eu cresci nesse meio, e quando eu penso nisso, que Deus me tira na adolescência desse ambiente, fico vendo, é só a graça de Deus, irmãos, não é porque a bondade em mim, é a única chance minha, é Ele, porque sem Ele, a gente vai, na normalidade, ser essa realidade depravada, de maneira que a consciência me leva a pensar que bem-aventurado é aquele que não abafa a sua consciência. Se Deus tem ensinado, tem te incomodado, diante de coisas, meu irmão, diante de pecados costumeiros, e você tem lutado contra esses agrilhões, você tem abafado a sua consciência, achando que você é o tal, que o Espírito de Deus esse domingo possa te fortalecer e te ajudar, que o Espírito de Deus possa iluminar você, te fazendo alguém mais sensível, e mais feliz é quando você passar a orar para que a sua consciência seja iluminada pelo Espírito Santo, e lavada pelo sangue de Jesus, lavada. E eu quero terminar, aí olhando de maneira coletiva para esse texto, e olhando para a vida da nossa comunidade, com o tema que o Senhor colocou no meu coração, escolha não ter pedras nas mãos, mas tirando 3 princípios bem práticos de olhar para Cristo, de estar naquele ambiente, não no coração dos religiosos, nem ali no coração daquela mulher perdoada, mas olhar para Jesus à luz desse texto, tomando escolhas que a gente precisa decidir viver, e que de alguma forma, olhando para Cristo no texto, a gente tem 3 exemplos claros, que a gente precisa tomar a escolha de decidir. Primeiro deles, escolha acolher. Vou repetir, escolha a bênção do acolhimento. O que é acolhimento? É uma dádiva que Deus deu a muitos de nós. Hoje pela manhã você chegou no templo, tinha um grupo de mulheres ali, nossos cultos noturnos, um grupo da sociedade interna, de uma sociedade, fica à porta, é um gesto de acolhimento, boa noite, seja bem-vindo, é uma forma de acolher rasa, superficial. O acolhimento mais profundo passa, claro, pelo dia a dia, por comer 1 quilo de sal junto, chamar para a mesa, passa por permitir acolher, porque às vezes o desafio para alguns de nós é se deixar acolher também, porque nem todo gosta de acolhimento. Você conhece alguém que tem dificuldade de abraço, de ser abraçado? Tem alguém assim na sua casa? Gente tem dificuldade de ser abraçado, de ser honrado, e que logo já... Então, é o jeito da pessoa. Agora, o que eu preciso decidir, olhando para esse texto, é um Cristo que ele escolhe acolher, porque ele chega nesse ambiente de madrugada, diz o texto que ele volta para o templo, o povo vai ter com ele, e em dado momento ele assentado, como os rabinos faziam, assentado ele está ensinando, e ele nesse ato de ensinar, de repente no meio daquele contexto de pessoas, fariseus e escribas chegam com essa mulher, surpreendida em adultério, fazendo-a ficar no meio de todos, elogiando a Cristo, chamando Cristo de mestre, e apontando para o pecado dela, e fala da lei, e fala de Moisés, e o relato no verso 6 diz que tudo isso eles dizem, tentando a Cristo, para terem de que o acusar, e ele num gesto sábio, inclina-se e escreve na terra com o dedo. Nós não sabemos o que ele escreveu, muitas conjecturas foram ditas na história da igreja, algumas a gente tem a tendência de sorrir, de achar interessante, mas não são verídicas, a gente não tem como confirmar. Mas se pudéssemos pensar em Jeremias 17, onde está dito que bendito o homem que confia no Senhor, e é dito lá, aquele que afasta do Senhor, terão seus nomes riscados do chão. Lá em Êxodo está dito que o nosso Deus, ele tem o seu dedo, mas que escreve e vai mostrando o dedo de Deus que pincela a sua criação, e várias conjecturas
que nós poderíamos aí conversar sobre ela. Mas o certo é que ele escreveu algo. Alguns já disseram, será que ele escreveu ali os pecados das pessoas? Será que ele escreveu ali o decálogo, os 10 mandamentos de Moisés? E eles chegaram, ia vendo, ia saindo um por um, e por aí vai. Porém, meus irmãos, o que nós vemos é um Cristo que está acolhendo, mostrando ali naquele ambiente que ele é a luz. Ele é a luz, ele não falou nada. A luz não precisa falar, ela ilumina. Iluminou o ambiente com a sua presença de maneira acolhedora. E me lembrei essa semana de um episódio que verídico foi nessa cidade, há muitos anos atrás, onde uma criança aqui em Manhuaçu estudava, lá no Polivalente, e a sua família muito simples, nem sempre tinha condição de levar merenda, e em dado momento, no decorrer do ano, foi pedido para os alunos levarem algo para compartilhar numa mesa na sala de aula, na festa, na sala de aula, para uma festinha. Ela não levou, todas as crianças levaram, essa criança não levou. Chegou lá, a mãe disse que depois ia levar, e quando chegou, a mãe chegou com uma sacola cheia de pipoca, porque era o que ela tinha condição de fazer, fez essa sacola cheia de pipoca, e quando chega, olha, fulano pediu para te entregar, cheio de salgadinho na mesa, ela foi pegar, a gargalhada tomou conta da sala. Galera debochando. Ela ficou muito envergonhada. Mas um professor muito sábio ali, decidiu acolher, com empatia. Na hora que foram comer aquela mesa tão bonita, o professor falou, eu não quero nenhum desses salgados, eu quero a pipoca. O professor comeu a pipoca e ficou conversando com uma pessoa assim, eu vou levar a pipoca para casa, onde você comprou essa pipoca? A criança estava muito envergonhada, mas o olhinho da criança brilhou ao ver que aquele professor teve empatia com ela, resolveu acolher ela e falou assim, eu não quero nenhum daqueles, eu quero até a pipoca que a sua mãe trouxe, vai falar onde a comprou. E falou, vou comer com você, porque está uma delícia, posso? Só comeu a pipoca e não quis as outras coisas, acolheu. Marcou essa pessoa para sempre. Um professor que resolveu acolher quando uma sala toda, na sua luz, no seu entendimento, seria hoje um bullying, mas você, professora que está aqui, resolva acolher. Você, profissional, você que trabalha no setor público, que você resolva olhar para esse texto em Jesus, e você vai ter que lidar com situações assim, com situações como a hipocrisia, com gente que tem pedra nas mãos, com gente que quer matar o outro, com gente irada, com gente que tem as mesmas potencialidades que você tem para o mal, mas que você escolha sempre, sempre, sempre o caminho do acolhimento, porque você foi alvo de um Deus que em Cristo te acolhe. Segunda coisa que esse texto nos mostra, escolha ser uma mídia de cura emocional. A mulher perdoada, como eu já falei, ela não tem a idade revelada, não tem os detalhes da sua família, não tem detalhes do porquê ela vem a trair, sua vergonha a ser conduzida até ali é que é dito. Ela está envergonhada, e curiosamente o homem não foi conduzido, e somente ela, e no ato de acolher, Jesus resolve conversar com ela, e no diálogo de Jesus com ela, Jesus está curando ela integralmente, porque na conversa Jesus está nos mostrando aquilo que Salomão diz, Provérbios 18, 21, a morte e a vida está no poder da língua, da comunicação, o que bem a utiliza come do seu fruto. Então escolha acolher, mas também escolha ser uma mídia de cura emocional, como bem disse o presbítero Ayume, que recentemente esteve conosco, acerca de alguém por Cristo alcançado, olhar para esse texto e entender que o seu pior passado pode virar o seu melhor testemunho, andando com Jesus. Jesus acolhe, e Jesus com a palavra, com o diálogo, com a conversa, a cura, mostrando para ela que assim como
possivelmente com muitos que atravessaram a vida de Jesus, e conosco, o nosso pior passado pode virar o nosso melhor testemunho andando com Jesus. Amém? E para concluir, escolha recomeçar e ser alguém que vai apontar recomeços. Vai e não peques mais, diz o versículo 11. Vai e não peques mais. Muito problema para resolver em casa agora, né, minha irmã? Falou para ela, possivelmente. Ela vai ter que voltar para casa. Ela vai ter que encontrar com o homem. Ela vai ter que lidar com aquelas pessoas que publicamente ali naquele momento viram ela. Muito problema. Recomeçar. Recomeçar com escolhas que o caminho errou, falhou, tem consequências, mas escolha recomeçar de maneira que o principal está resolvido. O principal foi solucionado. Mas não é porque o principal foi solucionado que, curiosamente, quantas vezes nós temos isso como a nossa única opção. O principal é resolvido. Agora o caminho de salvação em Cristo, garantido, sou salvo. Mas lembre disso, em todo tempo. De maneira que Cristo não absolveu a ela para manter ela no pecado, mas para libertar ela do pecado. De maneira que vai, não peques mais, não é ignorar, mas é apontar a possibilidade de uma graça que não ignora a queda, mas que cria um caminho novo. Um caminho de graça, de misericórdia, de compaixão. E eu quero acreditar, lendo a Bíblia, que o caminho dessa mulher foi mudado, perdoada. Quero acreditar que essa mulher voltou para casa, restituiu sua vida. Eu quero acreditar, olhando para esse texto, que a conversa com Jesus, com ela, curou a vida dela, de todas as motivações ruins, continuou sendo tentada, mas a partir dali, daquele encontro com Cristo, quero acreditar que até o dia que ela foi recolhida, ela nunca esqueceu aquele encontro tão espantoso, aonde tinha homens julgando, aonde tinha pedras, aonde tinha uma cultura contra ela, onde tinha a lei contra ela, aonde tinha, dentro da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade, da sua fraqueza, diante de todas as situações vexatórias que ela, ao ser arrastada até ali chegar, eu quero acreditar que ela recebe essa palavra, olha, você vai recomeçar. E a partir de então, você vai então ser uma pessoa que vai apontar recomeços. Por quê? A miséria que você trouxe aqui, encontrou com a misericórdia. De forma que o encontro da humanidade caída com o Deus que se inclina é a única possibilidade de santidade. Porque você e eu, representados na figura da mulher perdoada, nós somos essa mulher que é surpreendida nos seus pecados. O dela foi o flagrante adultério. Mas quantos pecados a gente luta todos os dias, não é verdade, minha irmã, meu irmão? E que você e eu precisamos desse mesmo Cristo para nos conduzir a esse caminho da graça, a esse caminho de alguém perdoado por Cristo, que no meio da multidão tinha tudo para ser apedrejada, acusada, desprezada, mas aqueles olhos que viram ela antes de ser formada em Deus, como diz o Salmo 139:16, os meus olhos te viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da sua vida. Esse olhar sobre ela, que escolheu ela antes da fundação do mundo, ela estava diante daquele contexto que é o contexto que muitos dizem hoje, aqui se faz, aqui se paga. Quem tem isso nos lábios hoje em dia? Aqui se faz, aqui se paga. Com Cristo não. Com Cristo está pago, vá em paz. O mundo, aqui se faz, aqui vai pagar. Com Cristo está pago. Vá em paz, não peques mais. E a queda dela não foi na infidelidade,
queda dela, irmãos, começou lá no seu coração, como você sabe que é a nossa queda também, é na nossa natureza. Assim como aquele casal essa semana, aquele homem que lamentavelmente tirou a sua vida. O problema não foi a traição, tem a ira, tem o desespero, tem a ausência de Deus, não de um Deus que não estava presente, um Deus que estava presente em tudo isso. É a depravação humana, que a gente entenda isso como uma terra santa. Fale com cuidado e pise com todo cuidado, no nome de Jesus.